Olá, que a graça, a paz, o amor, o favor de Deus seja com vocês. Seja muito bem-vindo ao Bíblia Club. Eu sou o pastor Felipe Sanches e esse é o quadro Curiosidades da Bíblia. Bom, e no quadro de hoje, nosso primeiro vídeo do quadro, Vós sois o sal da terra. O que Jesus quis dizer com isso? Qual era a comparação que ele queria transmitir aos seus discípulos, àqueles que estavam ouvindo a sua mensagem? Bom, este texto ele é dito quando Jesus estava ali pregoando a sua mensagem no que nós conhecemos como Sermão do Monte, que inicia em Mateus 5 e vai até Mateus 7. O Sermão do Monte ele tem 5 grandes sessões e esta é a primeira das 5 sessões de ensino de Jesus para os seus discípulos. E é ali então que Jesus vai narrar as conhecidas bem-aventuranças, que significa abençoados ou felizes. Seguindo aqui esse texto de Mateus 5, passando ali as bem-aventuranças, nós vamos chegar em Mateus 5,13, aonde Jesus vai justamente fazer a comparação com o sal da terra. Mateus 5,13, nós vamos ler o seguinte: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Mas o que Jesus quis dizer de fato com isso? O que ele quis nos ensinar com essa analogia com o sal? O sal ele tem a capacidade de temperar. Com o pecado que entrou no mundo, com a queda do homem lá no Jardim do Éden, o mundo se tornou amargo. O mundo se tornou sem sabor e sem tempero. Aqueles que estão em Cristo, céus, o tempero do Evangelho, possuem o sabor do amor de Cristo para poder temperar este mundo sem tempero. Uma outra característica do sal que pode ser observada nesta comparação feita por Jesus é de que o sal ele tem uma grande capacidade de conservação de alimentos. Em uma época onde não existia eletricidade, não existia freezer, muito menos uma geladeira em cada casa, o sal ele tinha essa capacidade de conservação dos alimentos. Era como se fosse, você não tinha uma geladeira, você tinha sal para conservar os seus alimentos. Isso foi o que Jesus estava trazendo na comparação. Mas a pergunta que eu quero te fazer aqui é: será que os ouvintes ali que estavam ouvindo o Sermão do Monte, eles compreenderam o que Jesus estava dizendo? Bom, tudo que Deus fala tem sentido, tem valor. Quando vamos estudar a Bíblia, interpretar a Bíblia, demandamos de estudo, de voltarmos na história, de compreendermos a geografia, a política e o cenário do período histórico em que nós estamos estudando. Para aqueles que eram ouvintes naquela época era algo muito simples, era algo cotidiano, era algo que eles compreendiam de uma forma tão simplória. Certamente, quando ele disse: Vós sois o sal da terra, essa mensagem ela foi muito claramente transmitida para os seus ouvintes. Por quê? Existem 2 linhas principais de ensino histórico acerca do sal para nós compreendermos o porquê Jesus disse isso. Uma delas era que em um dado momento, um dado período do ano em Jerusalém, havia um inverno mais rigoroso, havia neve. Era um curto período de tempo, mas acontecia de nevar em Jerusalém em um dado momento. O sal que ficava estocado no templo, ele ficava ali guardado e, como nós bem sabemos, na época não existia as mesmas facilidades que hoje para armazenamento. O sal que ficava ali estocado sofria então influência de outros elementos, ele acabava se misturando com areia, com terra, sujeiras. Com o tempo, ele se tornava insípido, ele se tornava impróprio para ser consumido. Ele perdia as suas características de temperar, de salgar e de conservar. Então eles não tinham mais função. Logo, quando este inverno rigoroso chegava e o pátio do templo, os átrios do templo, ficavam ali cobertos de uma camada de gelo, o sal então era colocado sobre o pátio para que aqueles que estivessem ali no templo não escorregassem, não sofressem um acidente. Consequentemente, esse sal que perdia sua característica de salgar, ele se tornava inútil para o seu propósito original. E ele só servia mesmo para ser pisado pelos homens. Por isso foi que Jesus disse que o sal que perde a sua propriedade de temperar
se torna insípido. Não serve para mais nada, senão para ser pisado pelos homens. Bom, uma outra interpretação histórica acerca do porquê Jesus disse sobre sermos sal da terra, nela vai dizer o seguinte: no tempo anterior a Jesus proferir esta comparação ali de Mateus 5,13, o sal ele era um bem muito precioso. Em todo o Império Romano, reza que até os legionários, os soldados do Império Romano, por muitas vezes recebiam seus salários com sal, com porções de sal, porque com essas porções de sal eles poderiam conservar os seus alimentos, eles poderiam temperar os seus alimentos, e eles poderiam ir nos locais de comércio da época e fazer troca com todas as outras necessidades que eles tinham, porque o sal possuía um grande valor. Devido a esse grande valor, tecnologias foram implementadas para a extração, e essa extração que outrora não era tão grande começou a ser muito grande. Tudo aquilo que é raro é caro, mas tudo aquilo que é abundante, ele acaba perdendo seu valor. O sal ele continuava importante para temperar, para salgar, para conservar, mas ele já não tinha o mesmo valor financeiro. E grandes estoques de sal ficaram armazenados no império sem uma utilidade. E com o passar do tempo, acabava por se tornar insípido e, consequentemente, perder o seu valor de temperar e de conservar. E ele já não servia mais para nada. Existe um ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma. E esse ditado ele tem um fundo de verdade. Roma, no período ali bíblico, era o centro do mundo. No período de Jesus, era a cidade mais importante da terra. Era onde tudo acontecia. Todas as outras cidades, elas procuravam ter formas mais fáceis de chegar até Roma. Todas as estradas levavam a Roma. Não é uma verdade absoluta, mas haviam muitas estradas que levavam a Roma, porque lá era o centro, era o lugar mais importante da época. Com o passar do tempo, devido ao alto tráfego de cavalos, de pessoas, de carros de boi, de carroças, carruagens, transitando nessas estradas que levavam até Roma, elas acabavam por ser danificadas e ter buracos. Aquele sal que outrora tinha grande valor, mas que agora estava estocado sem uma finalidade porque já se tornou insípido, já não tinha mais propósito, tinha perdido a sua propriedade principal de temperar, eles passaram a pegar as porções de sal insípidas que estavam estocadas e que já não tinham mais valor. E eles começaram a usar para tampar os buracos dessas estradas que chegavam até Roma. Este sal já não servia mais para nada, senão para ser pisado pelos homens. Não é interessante? Né? O sal tinha esse valor tão grande, mas com o tempo ele perdeu o valor. Se tornou, por ficar estocado por muito tempo sem utilização, ele se tornou insípido. E ele perdeu o seu valor e não servia para mais nada, senão para ser pisado pelos homens. E eu te pergunto, e você? Você tem cumprido o seu propósito de temperar neste mundo sem tempero? Você tem conservado a verdade que liberta e você tem transmitido essa verdade? Mais do que suas ações, as suas reações, elas têm trazido sabor ou desgosto? Ela tem conservado vida ou ela tem semeado morte? Bom, essa é uma pergunta que eu deixo para você responder. E eu espero que essa mensagem ela possa ter entrado no seu coração, que você possa ter sanado a curiosidade do termo, mas que ela também possa ter trago uma reflexão para você. Bom, e se você gostou da mensagem, eu quero te pedir alguns favores para nos ajudar nessa missão de apregoar o Evangelho, de anunciar o Reino de Deus. Curta este vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você achar que vale a pena, compartilhe com seus amigos, com o máximo de pessoas que você puder e vamos juntos propagar esta mensagem do Reino de Deus para toda criatura. E até a próxima.